Primeiros anos, deixar para vocês uma atividade agora para esses 15 dias, a leitura desse texto aqui, Novelas Brasileiras, Alienação ou Conscientização na Tela. Tá? Eu vou explicar um pouco do texto, vou explicar um pouco das 3 questões que estão ali abaixo. Tá? Uma atividade simples, ela vem de encontro ao conteúdo que nós estamos vendo lá, Padrões, Normas e Cultura, e serve para a gente refletir um pouco também o que temos. Então o texto aqui apresenta 2 visões. Deixa eu ampliar um pouco aqui o tamanho dele para a gente poder ler. Nós temos aqui 2 visões das novelas, uma positiva e uma negativa. Deixa eu tirar o meu rostinho um pouco da frente, diminuir um pouco o texto. E aqui. Então no Brasil as novelas elas têm um estilo, só contextualizando, um estilo de contar a história linear. Ela não é que nem um filme que tu tem que ficar passado, presente, futuro, é tudo misturado e ao mesmo tempo a gente tem que ficar pensando. As novelas brasileiras elas têm uma característica linear, né? Início, meio e fim. Então, a mesma coisa os telejornais, e é um padrão de TV que foi adotado, tá? Desde o início do século XIX, nos finais do século XIX, início do século XX, os jornais jornais escritos, eles adotavam uma forma de contar a história linear, né? Começa, tem um meio e tem o fim. E as novelas ainda trabalham com a ideia do maniqueísmo, do bem e do mal, né? De que sempre há personagens maus e há personagens bons. Tá? Temos essa primeira descrição da novela. Então, quem vai estudar de pegada as novelas e televisão, é esses 2 elementos aqui que estão acima da minha cabeça, o Adorno e o Rockmeier. E eles dão um estudo sobre as 2 possibilidades das novelas, alguns filmes, telejornais, telenovelas, novelas mexicanas, novelas de outros locais, né? Só para mencionar, puxando um pouco para a nossa sardinha, as novelas brasileiras são consideradas as melhores do mundo, por obedecer de forma melhor esse sistema linear. Está mais perto da realidade. Então, a primeira coisa, né, o texto vai trazer 2 ideias básicas, 2 ideias. A primeira coisa que eles têm é a difusão da ideologia dos dominantes. Então, toda a novela é trabalhada de uma forma a mostrar que o pobre tem que ficar no canto dele e o rico tem que ficar no outro canto. Se vocês verem a mesa de café dos pobres, a novela é diferente, e a mesa de café dos ricos é diferente. A maioria, agora de tanto questionar, não há mais negros só como empregados domésticos, mas antes das novelas só apareciam negros como empregados domésticos, só apareciam negros médicos ou outra coisa. Agora já aparece, de tanto bater na tecla. E da sociedade também mudar. Então, uma das questões é como é usado a ideia da dominação naquilo ali, que tu tem que acordar, tu tem que trabalhar, tu tem que ser feliz com o teu trabalho. Não que você não deva ser feliz com o seu trabalho. É que você tem metas e normas a cumprir. Então, que é uma das possibilidades, tá? Então, eles vão trabalhar ali com personagens nesse sentido. Também a outra ideia é que no mundo sempre tem um bem e tem um mal. Existe uma pessoa boa e uma pessoa ruim. Que sempre vai existir alguém que lute por você e alguém que lute contra. E a gente sabe que a história é assim, as pessoas são boas e são más ao mesmo tempo. Nós somos bons e somos maus ao mesmo tempo. Não existe o estereótipo do ser extremamente bom e o estereótipo do ser extremamente mau. Tá? Que nem é apresentado numa novela ou no filme, que é alguém destinado o dia inteiro a fazer maldade, que nem Teresa Cristina da novela que acabou, o ser que estava o dia inteiro predestinado desculpa, a fazer maldade contra os outros, não gostava dos filhos e essas coisas assim. Então, isso é uma forma da dominação, de entender que se tu não vai bem, alguém está conspirando contra ti e que tem alguma coisa, né? Uma das ideias. A outra, né, que em cima aqui, de divulgar e vender produtos. Uma vez era mais discreto, agora tu vê muito das novelas, principalmente da Rede Globo. Eu não assisto muitas outras novelas dos outros canais, porque eu já não assisto uma novela normal, linear, e tu imagina alguma que tem um fundo religioso junto, com propaganda, tá, por sinal. Professor, mas não aparece propaganda. Aparece. Ou vocês acham que naquela época aparecia roupas de linho, de tecidos caríssimos, limpos e coloridos na época de Jesus? Não aparecia, né? Isso é de hoje. E, de certa forma, há pessoas que se interessam em saber de onde que é tirado. Também imóveis, essas coisas de estilo rústico. Então, há um comércio em cima daquilo ali. Por outro lado,
tá? Daí vem aqui, ó, em contraposição, aqui nesse parágrafo para baixo aqui, ó, que há os que argumentam que as novelas cumprem um papel social importante de conscientizar as pessoas da discussão, então racismo, violência contra a mulher, homofobia, injustiças sociais. Então há essa questão, e de uns tempos para cá, se não me engano, até tem uma certa normativa da justiça brasileira que as novelas têm que desempenhar um papel social também. Então tu vai encontrar muito, por exemplo, nas novelas da Rede Globo, né? Nas outras, uma de época, tipo de Jesus Cristo vai ser mais difícil, mas da Rede Globo, de que aparece lei, tal, Maria da Penha contra a violência. Então isso é uma coisa positiva, que conscientiza as pessoas, mostra que elas têm direitos, mostra que elas têm posição, também trabalha ideias de possibilidades, de novos conceitos sociais, que o mundo mudou, né? Então, apresenta isso para outras pessoas também. Então, são as duas visões básicas que tem no texto, tá? Deixo para vocês a leitura. Só ali esse último parágrafo aqui, ó, segundo o cientista social Esther Hamburger, Hamburger mesmo, é um sobrenome, tá? Caso vocês não saibam, Hamburger é um sobrenome. Tá? Em homenagem ao cara que inventou o sanduíche. Ou o sanduíche é uma homenagem àquele cara. Bom, voltando para cá. Que as novelas ultrapassam os limites das fronteiras, né? Que elas, como está aqui na imagem aqui, que as pessoas ficam presas na frente da tela para ver, conforme a novela. Já ouvimos muitas vezes atores que foram xingados pelos papéis que eles fazem. Então, elas têm esse papel, tá? Explicado isso, eu vou deixar para vocês lerem depois. Após a leitura do texto acima, de ter ouvido ou assistido a explicação sobre o mesmo, responda. Tá. Qual o título do texto? Eu não vou dizer, tá lá em cima. Essa pergunta é 2 pontos ou 20 pontos, na verdade, né? 2 pontos de graça. Para ti já começar ali, ó. Segunda, é um pouquinho mais complexa. Quais as duas visões que a sociologia possui sobre as novelas? Explique-as. Você pode copiar do texto ou resumir com suas palavras, tá? Então, assim, tu pode copiá-las direto lá no texto, até mostrei no que estava lá no texto, as duas ideias, tu pode copiar lá, ipsis literis, como está ali, tu pode resumir ou tu pode explicar com as tuas palavras, não tem problema. Dando a resposta e tendo certa, 30 pontos, tá? Terceira, o tema, que vale 50 pontos, só ela. Escreva uma pequena redação entre 10 a 15 linhas sobre o questionamento que está no final do texto. Tá? No texto lá em cima tem um questionamento, eu escrevi aqui embaixo de novo. Como você interpreta as novelas brasileiras? São instrumentos de alienação ou reforço de demandas de identidades sociais? Então as novelas brasileiras, elas são mais de alienação, elas fazem com que as pessoas fiquem presas naquele mundinho do consumo, da vida do trabalho, que a vida é daquele jeito, ou elas mostram como lidar com situações de identidades sociais, de violência, de criminalidade, de estupro, essas coisas assim. Então tu vai colocar essas tuas ideias entre 10 e 15 linhas, não precisa ser muito grande. Ó, texto bem escrito, estruturado, deixe suas ideias claras, use pontos finais. Você pode fazer nesse formulário ou escrever no caderno e bater foto. Gente, mas bater foto é aquela história. Com o celular do jeito que ele está virado agora, né, na vertical. Texto a caneta, porque lápis ele some quando tu usa o flash. Ou se a luz, tipo essa aqui em cima aqui, é clara, o lápis some. Aí se eu não consigo ler, eu não consigo dar nota. E uma foto decente. Tá bom, gurizada? Qualquer coisa eu vou deixar lá na descrição do formulário o meu celular. Qualquer dúvida pode entrar em contato. Abraço para todo mundo.